Fala pessoal, sou o engenheiro Bruno Lacerda e no vídeo de hoje vamos falar sobre compra de elevadores, tá? Então estamos fazendo uma série de vídeos agora sobre contratações para obra. E a contratação da vez é uma das mais caras, né, de uma obra, talvez a mais cara, se você parar para pensar, que um elevador custa às vezes 150 mil, agora quase 200 mil. Isso para um prédio de uns 10 pavimentos, fazendo aí uma conta de padeiro, então um elevador dá uns 15 mil por parada. Então é uma conta bastante significativa. A compra do elevador é muito importante. E além de ser uma compra muito importante, até repetindo o que eu falei no vídeo sobre esquadrias de alumínio, o elevador está diretamente relacionado com o acabamento final do prédio. Querendo ou não, você entregar um prédio de alto padrão, ou até de um padrão intermediário, com um elevador de nível inferior, ele acaba deixando o prédio mais pobre. Se parar para analisar, não sei se você mora em prédio, mora em casa, mas para as pessoas que moram em prédio que tem elevador, você usa ao menos 2 vezes ao dia o elevador, né? Considerando que você trabalha fora. É, Imagina a quantidade de tempo ali, se pensando que você gasta 1 minuto dentro do elevador por dia, 2 minutos por dia, você gasta algumas horas por ano dentro do equipamento. Então, e querendo ou não, você vai receber alguém na sua casa, tal. O elevador, ele fala muito sobre o acabamento do prédio, tá? Então a gente vai começar contextualizando um pouco o que é um elevador, qual o tipo de elevador que se instala em edifícios verticais a partir de uma certa altura. E daí a gente vai falando sobre as peculiaridades de cada um dos elevadores e alguns itens importantes a serem considerados até a gente chegar lá e falar sobre efetivamente a compra e dar uma analisada numa proposta de elevador, beleza? Pessoal, então os elevadores eles se dividem basicamente em duas principais tipologias, formas de fabricação, que é o elevador elétrico, que no topo dele existe um motor elétrico, então no topo dele existe uma motorização por meio de cabos, faz a cabina subir ou descer, e existe o tipo hidráulico, que embaixo dele você tem uma motorização que faz um pistão hidráulico subir e assim levanta a cabina. O elevador do tipo hidráulico tem uma limitação de altura, tá? Então você não consegue fazer ali uma altura muito alta com ele, isso começa a ficar caro. Então aqui mostra bem o pistão, né? Aqui é o pistão que é levantado para cima, para você fazer a subida e descida da cabina, beleza? Então nós vamos falar especificamente de elevadores do tipo elétrico, tá? Essa NBR 5666, ela foi cancelada, mas ela é uma NBR bacana porque ela fala sobre terminalidades de terminologia, na verdade, de elevadores elétricos, tá? Então ela mostra ali o que é cabo de manobra, cabina, botoeira, botão de emergência, o carro, casa de máquina e assim por diante. Mas também não tem nada muito fora do que já se aplica num mínimo vocabulário técnico, tá? Então vamos falar agora sobre como dimensionar um elevador, tá? Existe uma norma NBR 5665. O nome da NBR é Cálculo de Tráfego nos Elevadores. Basicamente, você faz a conta de qual tipo de elevador mínimo tem que ser usado no seu empreendimento. Então, você calcula a população. Então, cada apartamento considera 2 pessoas por dormitório, 4 por dormitório, tal, aquela coisa arada toda. Você considera que a capacidade de tráfego tem que ser transportar em 5 minutos 10% dessas pessoas. E daí você tem diversos outros fatores, tem a parte de carga e tal. No final, tem uma conta que você vai preencher, você não, normalmente o fornecedor de elevador, né? O projetista, né? O projetista da arquitetura vai fazer esse preenchimento do formulário de cálculo de tráfego. Então, qual o tamanho do elevador que vai ser necessário? Lembrando que isso tem que ser definido lá na fase de projeto. Porque dependendo do tamanho da caixa do elevador, isso vai interferir na estrutura, vai interferir na arquitetura. Tem elevadores que exigem um poço no fundo mais baixo, outros mais alto, uma altura última, então aquela altura que fica em cima da última parada mais alta, mais baixa. Então o elevador é um item que vem lá da fase de projeto, quando você define o tipo de equipamento que vai ser adotado. Quando você começa a obra, é a hora de você contratar. Por que quando você começa a obra? Porque é um item caro. E é um item que demora para você colocar em obra. Então, usualmente, contrata-se ali no começo, na época de fundação, monta-se um fluxo financeiro
o menos agressivo possível. Então você faz pagamentos mensais ali por 15 meses, 20 meses às vezes, dá uma diluída boa no fluxo. E você consegue ter uma previsibilidade, porque a instalação do elevador é muito demorada. Você tem às vezes um mês por equipamento para você fazer a instalação para um prédio de altura média. Para um prédio de altura alta, aí alto eu digo 15, 20 pavimentos, até mais, uns 25, 30 pavimentos, você pode considerar aí pelo menos um mês para 2 meses, dependendo de quem for o seu fornecedor. Então é um item que exige um planejamento importante e é um item muito crítico, porque, querendo ou não, você precisa do elevador instalado em obra para você desmontar o elevador cremalheira, e o elevador cremalheira é o que está extravando a sua fachada. Então, tendo em vista que a fachada usualmente é um caminho crítico, você ter o elevador travado trava a saída do cremalheira, trava a sua fachada e trava então o término da sua obra. Beleza? Isto posto de uma maneira um pouco mais geral, vamos dar uma olhada num cálculo, isso aqui foi um cálculo feito pela TKE, né, na antiga ThyssenKrupp. Então, é uma obra já executada, ele calcula ali qual que é o tipo de... qual que é a população, daí ele faz a descrição dos elevadores, são 2 elevadores, a velocidade, ela, a escala de velocidade é metro por segundo, normalmente. Aqui ele fez metro por minuto. Mas então, nesse caso, seria 1 metro por segundo. Os elevadores eles vão de 1 metro por segundo a 2 metros por segundo, elevadores convencionais. Normalmente, para edifícios menores, usa-se elevadores de 1 metro por segundo, para edifícios maiores, de 1,5 metro por segundo. Tá? Mas isso é tudo calculado, beleza? Então vamos abrir aqui a nossa pautinha. Nós falamos sobre os tipos de elevador, falamos sobre as exigências normativas. Você tem... Vamos abrir um catálogo. Deixa eu trazer ele para cá. Vamos abrir um catálogo. Ó. Esse aqui é um catálogo da Otis, tá? É um catálogo um pouco desatualizado, deve ter aí uns 3 anos, deve ser 2021 esse catálogo. E esse catálogo traz muito qual é o acabamento que eles estão trazendo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ele fala muito sobre isso daqui, ó. Então, aqui estão os modelos, tá? E aqui estão as dimensões da cabina. Então, as dimensões da base, a base, a largura e a altura dela. Lembrando que, em casos que você tenha ali 3 elevadores ou 2 elevadores, sendo um elevador social, é bacana que o elevador social tenha um pé direito um pouco mais alto, ou é bacana que o elevador, num padrão bem mais alto, né? É bacana que o elevador de serviço tenha aí sim um pé direito bem elevado, justamente pensando em uma mudança ou alguma coisa que exija uma altura maior. Quando você se muda para um apartamento, as dimensões da cabine do elevador são um limitante para a compra de móveis, né? Você não vai comprar um móvel que não cabe no elevador, porque você vai acabar gastando muito mais para colocar o móvel no teu apartamento, por meio de um monte, alguma coisa assim, do que no próprio móvel, sabe? Então, por isso que eu digo que o elevador é um item totalmente relacionado a acabamento, tá? Então a gente falou sobre o dimensionamento, que é onde vai dar as quantidades, e as dimensões e velocidades. Isso aqui vem tudo de projeto, tá? Então isso já chega para a obra meio pré-definido, porque isso foram parâmetros básicos de projeto. Quando você vai fazer a contratação, existem alguns pontos que você precisa se atentar. Então, o primeiro deles, itens de segurança. Existe uma normativa do Corpo de Bombeiros que mudou recentemente, que fala justamente sobre acessibilidade em elevadores. Então, os elevadores, a partir dos anos recentes, eles precisam falar. Então, aconteceu já de nós comprarmos elevadores bem essa mudança de normativa que não falavam. O elevador, quando parar no andar, tem que falar quarto pavimento, portas abrindo, portas fechando. E por mais que isso atrapalhe o morador, que às vezes tem um ruído ali no hall, isso é muito importante no caso de alguém que tem alguma deficiência visual, ou no caso, né, de alguém que temporariamente está com algum problema nos olhos, tal, ou por algum motivo está sem luz no hall, ou alguma coisa assim. É importante essa parte sonora para você ter mais um conceito aí de localização, beleza? Então, itens de segurança normalmente são esses, tá? Tipos de porta, isso é uma coisa que influi diretamente no custo do elevador. O elevador é um elevador que tem uma porta só, elevador que você tem uma saída frontal, ou não, é um elevador que você entra pela frente, você pode sair por trás, pode sair pela lateral. Isso são definições que deixam o elevador muito mais caro. Você tem o dobro de portas no equipamento, né?
o que faz com que ele fique muito mais caro, beleza? Além disso, aí questões mais de acabamento, então o tipo da porta, você tem dois tipos de porta, vamos ver se aqui no catálogo ele mostra, você tem as portas cromadas, tá? Ó, aqui, ó. Você tem a porta, cadê? Porta de pavimento. Ó, portas de aço inox, que são as portas normalmente mais bem acabadas. Nós que trabalhamos com padrão médio-alto, a gente costuma colocar essas portas no térreo e no salão de festas. Às vezes na garagem, mas normalmente não, que são portas mais caras. E você tem as portas pintadas, tá? Então, portas convencionais mesmo, que elas são pintadas, elas aceitam pintura, inclusive. Então, é um aço pré-pintado, que se chama, e você acaba tendo um barateamento do custo. Então, veja, essa é a primeira variável que você tem que ter quando você for fazer um orçamento de elevador. É injusto você comparar empresas que não estão considerando o mesmo acabamento de porta. Outro item de acabamento extremamente importante, o acabamento da cabine. Como que funcionam esses botões? São botões simples, igual esses daqui, ou são aqueles botões touch? Ou aqueles que você só coloca o dedo, você não aperta, né? Ele só tem ali um sensor. Ou são aqueles botões que parecem um tablet ali. Como que é o acabamento dessa cabine? Isso aqui é de alumínio, a cabine é pintada, a cabine é de inox. Existem vários itens que interferem no custo de um elevador. Inclusive, existem várias categorias, né? Você tem, inclusive, a possibilidade de você comprar a cabina crua para fazer decoração. É comum no alto padrão você fazer uma marcenaria dentro do elevador e fica uma coisa maravilhosa. Então, todos esses itens, eles têm que ser pensados antes de você comprar o elevador. Inclusive, é bacana você ter um projeto de interiores do elevador. Qual que é a pedra que vai no fundo? O elevador vem sem o piso. Vai ter uma pedra? Como que vai ser essa pedra? Nós normalmente fazemos isso por conta, não por projeto. É uma logo. A logo do prédio em preto São Gabriel com outro preto ali embaixo. Fica bonito. Mas eu já vi do cara colocar um branco Paraná, um mármore com algumas fitinhas de LED ou com alguns perfizinhos. Então, existem várias maneiras de você entregar um elevador e isso é a primeira coisa a se fazer antes de você parar para fazer um orçamento, tá? Então, vamos voltar para o nosso escopo aqui. Falamos sobre os itens de segurança, sobre tipos de porta, elevadores panorâmicos. O elevador panorâmico é um item caro, você tem que ter um vidro no elevador, o próprio tipo de instalação é diferente, então isso aqui é uma coisa importante. E daí, as variáveis que tem que estar inclusas numa planilha de equalização são as dimensões da cabina, o número de paradas, né, que é o que vai definir, na verdade, a altura e o número de paradas é o que vai definir o custo, primariamente. Então, quantas portas vão ter, quantos metros de carrinho vão ter, esse tipo de itens são muito importantes. O acabamento de portas e o acabamento interno, beleza? Vamos abrir aqui uma planilha de equalização de elevadores, ó, para a gente poder entender como que se... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ó. Então, olha a cara que uma planilha de equalização de elevadores tem que ter. O piso, qual o acabamento que ele tem, qual a capacidade máxima do elevador, qual a garantia, se é necessário fazer uma casa de máquinas, normalmente não é, na última parada, só que eles fazem hoje em dia, velocidade que está sendo considerada, e perceba a diferença de valores aqui já, né? O percurso total, então a altura considerada na proposta, as portas, quantas são de aço inox e quantas são de ferro fundido, né, de ferro pintado só. A profundidade do poço, então isso aqui é um detalhe de projeto, né? Tem empresas que exigem poço de 1,10 m, tem empresas que exigem poço de 1,5 m, assim por diante. O número de paradas, tá? Aqui tá diferente porque a gente sempre usa como comparação um outro prédio. Então, nesse caso, era um outro prédio que tinha 17 paradas. Não é porque a proposta está errada, beleza? As dimensões que exigidas do poço e as dimensões da cabine. Então, você tem cabines maiores, tem cabines menores. A contratada foi essa cabine aqui, que era uma cabine menor. Então, foi decidido por reduzir o tamanho da cabine, mas tivemos aí quase 10% de redução do orçamento, tá? Então veja, essa é a cara que uma planilha de equalização de elevador tem que ter. Essas são as informações principais. Ainda cabe colocar uma foto interna da cabine, uma foto interna dos botões e uma foto externa dos botões, que são itens de acabamento
que fazem sim diferença para o acabamento final. Então eu colocaria aqui ainda uma foto interna, foto externa, para ter essa visão um pouco maior, beleza? Eu acho que de elevador nós conseguimos abranger todos os itens. Talvez o último item que tenha faltado, eu já falei, mas vale ressaltar que elevador é um item extremamente demorado de se colocar em obra. Então ele exige que seja feita a contratação muito cedo para você conseguir agendar com a fábrica, que leva aí 1 ano para fabricar. E depois a instalação tem que agendar com 6 meses de antecedência para o cara conseguir colocar o elevador na tua obra com tempo suficiente. Beleza, pessoal? De elevadores era isso que eu tinha preparado. Estamos à disposição. Fechou? Valeu! Tchau, tchau!